Oi, pessoal. Então, agora eu vou dar continuidade aqui à nossa videoaula explicativa, tá? Das páginas 50 e 51. A página 50 é sobre função par, função ímpar e função par nem ímpar, tá? Então, eu fiz todo esse exercício aqui para vocês, que teve alguns alunos que ficaram com dúvidas, tá? Então, toda vez que o exercício pedir para vocês verificarem se a função é par, ímpar ou nem par nem ímpar, vocês vão desenvolver exatamente como eu estou explicando, tá? É dada uma função f de x igual a x na quarta potência. Vocês vão sempre calcular a f de menos x, tá? Então, é só isso, f de menos x. Agora, no lugar de x, vocês vão substituir menos x, certo? Depois que vocês substituírem, vocês resolvam. Quanto é que é menos com expoente par? Positivo, então vai ficar x na quarta potência. Voltou para a mesma função? Voltou. Quando isso acontecer, a função é par. Certo, pessoal? Próxima questão. Vou calcular g de menos x. Então, onde tem x na função, eu vou trocar por menos x. Só que 1 divididos por menos x, isso aqui sempre pode acontecer, tá, pessoal? Nesse caso, a gente pode colocar esse menos aqui na frente, representando como toda função com um sinal negativo. Então, o que que acontece? Nós temos a mesma função, porém com sinal contrário. Toda vez que a gente tiver a resposta, a mesma função com sinal contrário, a função é ímpar. Certo? Próxima questão, pessoal. Eu tenho a função h de x, tá? Vou calcular h de menos x. Como que eu vou fazer? Vou substituir no lugar de x, menos x. Então, vou ficar com 3 vezes menos x ao quadrado mais 5. Só que menos x ao quadrado fica x quadrado. Então, eu fiquei com 3x quadrado mais 5. Voltei para a mesma função. Então, a função é par. Letra D. Vou calcular a i de menos x. Vou fazer 2 elevado na menos x. Gente, qualquer potência de expoente negativo significa que eu vou inverter a minha base. Então, se a base é 2, ela vai ficar 1 meio, tá? No caso, x, ele acompanha, ó. Então, vai ficar 1 divididos por 2 elevado na x, que não é a mesma coisa que 2x e também não é a mesma coisa que trocar o sinal, botar menos 2x aqui. Então, nesse caso, ela é nem par, nem ímpar, tá? Continuando, então, letra E. J de menos x. 4 vezes menos x, menos 2. Quanto é 4 vezes menos x? Menos 4x menos 2. Vocês vão olhar e vão dizer assim, ah, professora, mas trocou o sinal ali na frente do 4. Sim, mas para ser... no caso, uma função ímpar, tem que trocar todo o sinal. Teria que ser menos 4x mais 2, tá? Então, assim, ó, só trocar o do 4x, nesse caso, não significa ser uma função ímpar. Então, ela é uma função nem par, nem ímpar. E a f, a gente vai substituir aqui, ó. No lugar de x ao cubo, menos x ao cubo. No lugar de x quadrado, menos x quadrado mais 1. Menos ao cubo, que é um expoente ímpar, vai continuar sendo negativo. Então, vai ficar menos x ao cubo. Aqui não. O menos, quando o expoente é par, é positivo. Vai ficar x quadrado mais 1. Ok. Lembra que eu falei que o sinal pode ir aqui para frente, ó? Então, o que que eu fiquei? Exatamente com a mesma função, só trocou o sinal. Nesse caso, a função é ímpar. Tá, pessoal? Então, esse aqui é o jeito que vocês vão utilizar para resolver esses exercícios de função par e função ímpar. Agora, vamos para o exercício 2, tá? Que é de função sobrejetora, injetora e bijetora. Pessoal, toda vez que, tá? Os elementos do conjunto A do domínio chegarem em um único elemento de B, isso é uma função injetora. Na injetora tem uma característica, pode sobrar elementos no conjunto B, tá, pessoal? Então,
na injetora pode sobrar. Então, nesse caso, é uma função injetora. Aqui explica, é injetora, não é sobrejetora, não é bijetora, enfim. Mas o que importa aqui para nós é que ela é injetora, tá? Letra B. O que acontece? Ela parece uma função sobrejetora, né? Por quê? Porque em B tá recebendo, ó, dois valores distintos de A, e a sobrejetora pode, né, acontecer isso, ó. Ela pode receber de dois valores de A, né? Só que o que acontece? O que não pode na sobrejetora? Não pode sobrar elementos em B, e sobrou. Então, quando isso acontece, ela não é nenhuma das três. Ela não é nem injetora, nem sobrejetora e nem bijetora. Essa aqui não se classifica em nenhuma das três funções, tá? E o que impossibilitou dela ser sobrejetora foi o fato de sobrar elementos. Essa aqui não, ó. Essa aqui não sobra elementos em B. E chega em B, ó, dois elementos distintos de A. Então, essa aqui é sobrejetora. Essa aqui é sobrejetora. E essa bonitinha, ó, que todos os elementos de A chegam em um único de B e não sobra elementos em B, é a bijetora. É quando a gente considera que a função é bijetora. Agora, a gente vai fazer esse exercício, porém, através de gráfico, tá? O que acontece? Toda vez que for uma reta e aqui for dos reais nos reais, ela é bijetora. Por quê? Porque cada elemento do conjunto A, ou seja, do conjunto de domínio, né, x, chega em um único elemento de y. E isso é característica de função bijetora, certo? Aqui tem uma pegadinha, tá? Por quê? Porque ele é dos reais positivos no domínio, porém no contradomínio aos reais. Ó, cada elemento de A chega em um único de B, com certeza, tá? Mas isso não torna ela bijetora, porque para ela ser bijetora, vê se vocês entendem isso. Para ela ser bijetora, tá faltando um sinalzinho de mais aqui, ó, que não tem. Por quê? Porque na bijetora não sobra elementos em B. E se eu coloco os reais, ó, tá sobrando em B todos os negativos. Certo? Então, ela é uma função injetora nesse caso. E as funções sobrejetoras normalmente são parábolas, tá? Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o 2, ele vai chegar no 4. Se eu pegar o menos 2, ele também vai chegar no 4. Então, dois pontos distintos em x chegam na mesma imagem que é 4. Isso é uma característica de função sobrejetora, tá? E a última, ó, a diferença desse aqui é os reais negativos nos reais negativos. É parecido com o exercício B, porém, esse negativo faz toda a diferença. Por quê? Porque daí os elementos distintos de x vão chegar num único elemento de y, não vai sobrar elementos, porque vai ser só os negativos. Então, nesse caso, ela é uma função bijetora, tá, pessoal? Espero ter ajudado.